Meu irmão e minha irmã, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios teológicos, para que o professor e a professora tenham uma aula dinâmica, uma aula mais ainda interessante, com mais recursos didáticos, para que a nossa juventude cada dia mais estejam interessados pela escola dominical e participe com mais veemência sobre as aulas dos nossos professores e das nossas professoras. Hoje, dia 30 de setembro, a lição de número 14, a última lição. O título é Deus continua realizando milagre. E no quarto trimestre estaremos estudando o assunto sobre o Espírito Santo de Deus. Um trimestre extremamente interessante porque fala do Espírito de Deus. E toda vez que falamos do Espírito de Deus, que ensinamos, que cantamos, que louvamos hinos respectivos ao Espírito de Deus, a graça de Deus se manifesta porque o Espírito toca em nossa vida, Ele que mora em nosso ser. E o título da lição é O Vento Sopra Onde Quer. É o ensino bíblico do Espírito Santo e a sua operação na Igreja de Deus. É o próximo trimestre, O Vento Sopra Onde Quer, escrita pelo nosso querido amigo pastor Alexandre Coelho. E então nós estaremos estudando esse trimestre. Todavia, o assunto de hoje é Deus continua realizando milagres, porque as lições ela vêm falando dos diversos milagres de Jesus que estudamos ao longo desse trimestre. Não todos os milagres, mas alguns que com certeza falou com o nosso coração e nos acresceu cada dia mais a fé, e estamos satisfeitos com os ensinos da Escola Dominical para os nossos jovens nesse trimestre. Com certeza passamos a crer mais, senão vamos buscar um pouquinho mais de fé para acreditar que os milagres continuam até hoje. O texto do dia da lição de hoje está em Atos 5 e 12, a parte A. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. A síntese, conforme prometido pelo Senhor Jesus Cristo, os sinais realizados por ele foram também efetuados pelos apóstolos, e tal igualmente deve ser uma realidade entre a igreja nos dias de hoje. O que nós observamos é o seguinte, que os sinais não ficaram somente para aquela época, mas os sinais eles continuam na atualidade. Muitas pessoas têm dito que não há mais sinais, nem prodígios, nem maravilha nos dias atuais. É bem verdade que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Todavia a Bíblia não fala que é o amor de todos, mas é o amor de muitos. Então a igreja de Cristo, a igreja do arrebatamento, ela continua acreditando nas manifestações do Espírito Santo e nos milagres divinos através da fé e dos dons do Espírito de Deus. Então os milagres acontecem, os milagres continuam. Basta ter fé para acreditar e pregar e falar e motivar as pessoas a terem fé para receber os milagres de Deus na sua vida. Quando Jesus ele comissionou a multidão, quando ele estava no Monte dos Oliveiras dando as últimas instruções antes da sua ascensão ao céu, ele disse, ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. Aí ele diz, estes sinais seguirão aos que creem. E ele fez uma relação ali, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. É a comissão. Ele estava comissionando a igreja para que fosse. Para os discípulos, ele diz, permaneci em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí depois ele disse, depois do até, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Era para eles saírem pregando o evangelho, e esses sinais seguiriam aos que crerem. Então os milagres seriam para aqueles dias e também para a atualidade. Então toda a trajetória da igreja, os sinais estiveram presentes. A gente pode ver isso na história da igreja. No primeiro século, o livro de Atos está recheado de milagres. As cartas também estão recheadas de milagres, as epístolas e etc. E após o cano estar fechado com João, após o Apocalipse, a história da igreja em si, segundo século, terceiro século, a atualidade hoje, ela está cheia de milagres. Se nós formos trazer os milagres que já percebemos que
Os sinais que vimos, os sinais que participamos como coadjuvante, ou os sinais que recebemos de Cristo, são diversos os testemunhos. E Deus ainda continua a realizar milagres. Esta lição ela deve vir para a nossa juventude em um tempo em que eles estão pregando o cessacionismo, em que o secularismo está impregnado na cabeça de muitos jovens. Muitos jovens estão com a filosofia marxista, o marxismo cultural, e eles estão entrando por esse viés da frieza, da descrença na Bíblia, até mesmo da desconstrução da Bíblia, a desconstrução do milagre, desconstrução do cristianismo. Mas a juventude cristã que lê a Bíblia, acredita na Bíblia, sabe o que é milagre, sabe o que é o poder divino, sabe o que é a graça de Deus. E é sobre isso que nós devemos estar sempre pronto, preparado para responder com fé, com mansidão, a razão da nossa fé. Qual que é a razão da nossa fé? Que nós recebemos o milagre de Deus, que fomos transformados, que experimentamos o Espírito de Deus e somos testemunha de Cristo por isso, porque nós somos uma testemunha e temos como falar da nossa experiência pessoal com Cristo, do Espírito Santo, da transformação, da alegria, da convicção que temos através da palavra de Deus. Então, jovens, vamos aprender a falar dos milagres de Cristo, porque eles estão ainda vivos e para a atualidade da igreja. Nós precisamos ter as Escrituras, conforme diz a lição, como nosso padrão. E as Escrituras é quem diz que e estes sinais seguirão os que creem. Então precisamos pregar a fé para que as pessoas creem nos milagres de Deus. Até mesmo os cessacionistas dizem que esses dons e os milagres ficaram para aquela época, que hoje em dia não existe mais essa possibilidade. Mas na verdade nós vemos o texto da Bíblia dizendo assim, para os que estão longe e para tanto quanto Deus o nosso Senhor chamar. As promessas de Deus, as promessas do derramamento do Espírito, os milagres, eles não eram simplesmente para aquela época, mas eles são para a atualidade. Como diz, para tanto quanto Deus o nosso Senhor chamar. Se daqui a alguns anos o Senhor Jesus Cristo estiver chamando pessoas para o seu reino, os milagres também serão para ela. Então o padrão é a Bíblia. A Bíblia inteira que é o padrão. E agora, os milagres não são para disputas, os milagres não são para estudos, ninguém estuda os milagres, a gente acredita nos milagres pela fé em Jesus Cristo. E esses milagres vão sendo, abençoando a vida das pessoas, vão sendo entendidos como uma operação do Espírito de Deus na nossa vida. Os milagres eles só acontecem com um relacionamento com Deus. Hoje a gente vê essa falta de relacionamento com Deus, e isso implica na questão do distanciamento, a koinonia. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, as evidências de Cristo estarão na nossa vida, os milagres estarão presentes na nossa vida. Nós precisamos exatamente disso, de olhar para Cristo, de estar com o coração voltado para Cristo, ter um relacionamento com Ele, uma busca. A Bíblia diz assim, buscai com zelo os melhores dons, buscar os dons espirituais, os dons de discernir do Espírito e professar a fé, porque à medida que as pessoas vão ouvindo a palavra e vendo os milagres, a fé será crescida, e elas estarão mais próximas de Cristo. Foi isso que aconteceu com Pedro. As pessoas viram que algo sobrenatural desceu sobre aquelas pessoas. E alguns até diziam, mas essas pessoas não são os pescadores? Por que eles estão falando em outras línguas? Quer dizer, eles não estudaram. Pescadores não têm a possibilidade da cultura, do alcance da cultura. E eles eram pescadores e agora as pessoas percebiam que eles estavam falando em outras línguas. Não são pescadores? Então Pedro começa a pregar, e a pregação de Pedro, que a multidão estava ouvindo e vendo os milagres que aconteceram na vida das pessoas, levou uma multidão a se render ao Evangelho de Cristo. E quase 3.000 almas naquele dia aceitaram a Cristo e vieram a fazer parte e integrar da igreja. E os milagres cada dia aconteciam. Logo na sequência nós vemos Pedro e João, que eles estão indo ao templo e encontraram o coxo, que está pedindo esmolas. E ele está dizendo, não temos prata e nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Cristo levanta e anda. E o coxo levantou e era conhecido da cidade. E a cidade inteira veio ver o que havia acontecido. E vendo e ouvindo o que Pedro pregava, creram. E crendo, foram reintegradas à igreja de Cristo. E sendo reintegrada, começaram a experimentar a transformação e a salvação e também os milagres que veio sobre a vida de uma multidão. De tal forma que a Bíblia diz assim que a sombra de Pedro, ela saía curando. Não que a sombra cura, mas é a quantidade de pessoas. Porque viam e criam
vieram para os pés de Cristo para receber o milagre, que era impossível os discípulos orar na cabeça de cada um, ou com imposições na mão de cada um. Então eles colocavam sobre as ruas, de uma lateral e da outra, pessoas doentes com problemas, que precisavam de um milagre, e aonde ele passava, a sombra ia curando. Quer dizer, Cristo ia, através da fé, transformando a vida daquelas pessoas que estavam enfermas, tirando, expulsando a enfermidade e dando a libertação, a cura, a saúde para o corpo. Porque este é o objetivo dos milagres. Quem crê, ele recebe. E o nome de Cristo é glorificado e a pessoa se entrega a Cristo. O objetivo é exatamente esse, uma entrega a Cristo com razão. Por que você se entregou? Porque ele fez algo por mim, fez tudo por mim, morreu por mim. Esse entendimento também deve ser levado na atualidade para a nossa juventude. E nossa busca. Vamos continuar buscando a fé, o amor, e Deus vai operar milagres grandiosos na vida da nossa juventude. Hoje, a falta de fé e a ausência de uma espiritualidade autêntica deixa muitas pessoas a desejarem milagres. Na verdade, não é que Cristo mudou, nós é que mudamos. Na verdade, não é que Cristo mudou, a palavra mudou, não. Nós é que mudamos. A igreja, principalmente as Assembleias de Deus, ela nasce com alguns objetivos, Jesus pregando uma mensagem salvífica. E o lema era: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Ou Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estes eram as mensagens, mas com o passar do tempo, as mensagens antropocêntricas, a mensagem de vitória, a mensagem de sucesso, a mensagem de prosperidade fora da luz da Bíblia, ela tem tomado lugar dos milagres, das curas, da fé das pessoas. O objetivo do aqui e agora, receba agora o seu sucesso, a sua bênção, ela tem tomado o lugar das pessoas que precisam de Deus. Então nós precisamos voltar ao Evangelho genuíno, falar da salvação em Cristo, falar do inferno, falar do céu, falar do arrebatamento, falar da cura, dos milagres, dos dons. Precisamos ter isso em mente, o resgate da palavra, assim como os discípulos começaram a pregar, e a igreja nas Assembleias de Deus no Brasil também tinha o lema de pregar sobre a salvação, a cura, o batismo e a volta de Cristo, e preparar a igreja para isso. Isso é que é a questão. Não é que Cristo mudou e que hoje nós não cremos mais. Nós é que estamos com outros objetivos e precisamos estar de volta para a palavra de Deus. Quando a lição fala sobre os milagres divinos, nós percebemos que nós temos que ter um comprometimento, conforme a lição mesmo diz, um comprometimento com os milagres de Deus. Precisamos saber quais os objetivos, é para louvar o nome do Senhor. Os milagres não são para sucesso de pregadores. Os milagres não são para medir a espiritualidade de ninguém. Os milagres não são para colocar alguém num patamar elevado, mas os milagres são para o nome de Cristo ser glorificado, as pessoas serem e se voltarem para Deus e ser adoradores de Deus, e ser servos autênticos de Deus. Os milagres são para isso. O objetivo final de todos os dons, os milagres, os frutos, é Cristo. É que nós reconheçamos Cristo como superior em nossa vida, autêntico em nossa vida, e servir a Ele com fidelidade, com amor, com alegria, com prazer, com ânimo, com graça. Estes são os objetivos dos sinais. Portanto, o meu professor e minha professora, vamos cada dia mais ensinar a nossa juventude a estar pautado na presença de Deus, fazendo o milagre que Deus quer. E o maior milagre é o milagre da salvação. Começar na faculdade, na escola, no colégio, no trabalho, entre as amizades, falar de Cristo e dar testemunhos, ser testemunhas autênticas de Cristo. E a partir daí as pessoas serão salvas. Este é o maior milagre, porque só Cristo pode salvar e transformar a vida das pessoas. E além disso, Cristo pode realizar milagres de cura, milagres de transformação e abençoar as pessoas para que elas sejam adoradoras autênticas, servas de Deus e sirvam a Ele com fidelidade e espontaneidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Boa aula, professor, professora.